Olá, aqui Josiane Lopes. Estamos seguindo para a conclusão dessa trilha que traz um resumo das cláusulas normativas ISO 37301, Gestão de Compliance. É a penúltima cláusula e já estamos na avaliação de desempenho, a cláusula 9. Nessa cláusula temos os requisitos, onde se avalia os resultados do que foi planejado, toda a estrutura da cláusula 6, da cláusula 5, 6, 4, 5, 6, o que foi realizado, para a gente concluir, o que foi realizado no sentido de execução, então é o do, e também envolve a cláusula 7 e 8. E para concluir sobre o desempenho da organização, a gente vai fazer uma análise, uma avaliação de desempenho, e é o C, o check do PDCA. Bom, de maneira genérica, o requisito 9.1 fala da necessidade de realizar monitoramentos, medições, análise e avaliações sobre dados e informações do sistema de gestão de compliance. Bom, esse requisito começa determinando que a organização assegure que os objetivos de compliance, aqueles definidos na cláusula 6, sejam de fato alcançados. Então, monitora-se e analisa-se os resultados para que se possa avaliar. Isso pressupõe depois tomar decisões em função dos resultados. Aqui temos os indicadores, os KPIs, todos aqueles dashboards com dados sobre o nosso sistema de gestão. A questão é, através dos dados e informações coletados organizadamente e de forma planejada, mostra uma tendência positiva ou negativa no encontro do que foi planejado. E então conclui-se se realmente estamos no caminho do alcance dos objetivos traçados pelo sistema de gestão de compliance. É isso que precisa ser avaliado. A avaliação, logo, pressupõe que conclua se é necessário tomar providências, tomar ações ou não, tá? Bom, tem que haver informação documentada para evidenciar os resultados dessas avaliações de desempenho. E a organização deve avaliar o desempenho do compliance e concluir sobre a eficácia do seu sistema de gestão. Para que a organização tenha acesso nas suas avaliações de desempenho e então possa retroalimentar o seu sistema de gestão, ou seja, volta para dentro de casa, corrige, melhora, ajusta, temos o requisito 9.1.2, que trata das fontes de retroalimentação sobre o desempenho de compliance, que é a necessidade de se estabelecer um processo para buscar e receber essa retroalimentação sobre o seu desempenho do compliance. E isso vem de várias fontes. É também uma estrutura de indicadores de monitoramento de desempenho, mas ela especifica sobre o compliance, atrelado às obrigações de compliance. A informação ela deve ser analisada, avaliada criticamente para identificar as causas raízes dos não compliance, ou seja, ao sair fora do planejado, devemos identificar a causa do problema e então corrigir. E faz-se isso assegurando, com ações apropriadas. E pode ser a partir da estrutura lá da cláusula 10, que veremos lá no fechamento daqui a pouquinho. Essas avaliações devem ser realizadas de maneira periódica, e essa periodicidade é a organização que vai determinar. E devem constar, nesta avaliação periódica, os riscos, aquela estrutura lá do requisito 4 e 6 que já falamos sobre os riscos de compliance. As fontes de retroalimentação, elas incluem pessoal, cliente, terceira parte, fornecedor, parceiros de negócio, órgãos reguladores, os processos de controles estabelecidos na organização, registros de atividades da organização. Então, para todas as fontes consideradas pela organização, naturalmente se tem um ou mais métodos para coletar essa informação. E convém que se tome bastante cuidado para selecionar essas fontes, porque é uma variedade de ferramentas, uma variedade de fontes, e saber o que é apropriado ao porte, escala, natureza e complexidade da organização é preciso. Tá? Não há uma linearidade de métodos
porque tudo depende da maturidade e dos recursos de cada organização. Bom, é preciso desenvolver uma estrutura de informação documentada que demonstre como é que foi classificada, armazenada essas informações e como essas informações podem ser recuperadas e acessadas posteriormente. Temos a necessidade de avaliar sobre vários aspectos os dados para retroalimentar o nosso sistema de gestão. Como dito, eles podem vir de várias fontes. Então, no requisito 913, trata-se sobre os desenvolvimentos, dos indicadores. E cabe aí à organização estabelecer um conjunto de indicadores apropriados, que vão orientá-la nessa avaliação, do alcance dos seus objetivos de compliance, para avaliar o seu desempenho de compliance. Bom, de posse de dados e informações são necessárias gerações de relatórios de compliance, que é o requisito 914. Nesse requisito, é preciso estabelecer um processo de relatos que assegure que sejam definidos critérios apropriados para notificações sobre os relatos e que sejam estabelecidos prazos para essas notificações de maneira regular. Então, uma estrutura de gerenciamento de relato que assegure, com exatidão e completude, que o que foi relatado, todas as informações relativas aos relatos e situações, sejam verídicos, verificáveis também. Esse processo também precisa entregar informações precisas, completas às funções ou áreas da organização, pertinentes a cada relato que houve, para permitir que a organização, tome ações e essas pessoas, esses indivíduos envolvidos nos processos, tomem ações reparatórias, corretivas, preventivas, e que isso seja feito o quanto antes e em tempo hábil, inclusive. Bom, os relatórios de compliance também são chamados de compliance reports, geralmente emitidos pela função compliance. Podem também ser gerados pelo comitê de compliance, mas independente de quem é a responsabilidade dentro da organização para reportar nesses dados, eles devem ser reportados ao órgão diretivo, à alta direção ou a ambos, e devem ser adequadamente protegidos contra alterações depois de gerados. Tudo que foi falado precisa gerar registros, e o requisito 915 trata de manutenção de registros, e ele especifica que registros são informações documentadas, aquelas que evidenciam o que foi feito, o resultado, E então, eles devem ser precisos e atualizados sobre as atividades de compliance da organização. E, naturalmente, devem ser retidos para auxiliar nesse processo de análise crítica e monitoramento, para demonstrar conformidade com o sistema de gestão de compliance. O que define lá nos requisitos da estrutura 75 tem que ser aplicado aqui e, obviamente, devem ser controlados, armazenados de maneira que assegure que permaneçam legíveis, prontamente identificáveis, de fácil recuperação e acesso restrito ou controlado, conforme estabelecido, sempre que necessário. Bom, na cláusula 9 também temos a auditoria interna, que é o requisito 9.2. E como todas as normas de gestão, a norma de compliance determina que a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados, Para quê? Para avaliar e para prover informações sobre o seu sistema de gestão de compliance. Essa auditoria é sobre o sistema de gestão de compliance. Não é uma auditoria de um programa de compliance, de controles de um programa de compliance ou auditoria de processo. Tá? Em geral, essas auditorias aí são auditorias chamadas de auditorias de terceira linha de defesa. Na verdade, elas estão lá na estrutura como um recurso de controle, E elas não substituem a auditoria interna do sistema de gestão, tá? Podem existir ambas, várias, mas a norma exige que exista auditoria de sistema de gestão de compliance, tá? Então, o foco das auditorias de sistemas de gestão de compliance é avaliar o sistema de gestão de compliance, ver se ele está em conformidade com os requisitos da norma, com o seu sistema, com toda a estrutura de informação documentada que ela estabelece, todas as regras, e também os requisitos da própria organização, do seu sistema de gestão, ou seja, todas as suas regras, rotinas, procedimentos, políticas internas.
E com a auditoria, né, de sistema de gestão, a gente verifica também, avalia se o sistema de gestão está implementado e se ele é mantido eficazmente. Aliás, uma das conclusões, né, que devem constar nos relatórios de auditoria é justamente se o sistema de gestão está implementado e se ele é mantido eficazmente. Então, atenção, futuros auditores ou auditores dessa norma. Bom, essa norma também determina que as funções de auditoria, né, os auditores, os envolvidos com a auditoria, por exemplo, o responsável pelo sistema de gestão, pelo programa de auditoria, eles sejam competentes e devem ser livres de conflitos de interesse, devem ser independentes para cumprir o seu papel de auditor. Por isso, o indivíduo não deve, na função de auditor, auditar a sua própria atividade ou processo. Juntinho aí com requisitos de auditoria interna, temos a necessidade de estabelecer, então, um programa de auditoria, que é tratado no requisito 922. E ele pede um processo onde deve constar de maneira ampla todas as auditorias planejadas para um período, né, sobre o sistema de gestão. Tem que constar uma frequência de realização de auditorias, métodos para realização, a equipe, né, que está competente, os requisitos de planejamento para cada auditoria individualmente e, por fim, né, a agenda de cada auditoria e o relatório de cada auditoria. Tá? Ao estabelecer aí o programa de auditoria interna, a organização deve considerar a importância dos processos pertinentes ao seu sistema de gestão. E isso envolve considerar a priorização em função dos resultados de auditorias anteriores, ou seja, um processo com mais fragilidade ou mais não conformidades em auditorias anteriores deve naturalmente ser priorizado, né, para um próximo período de auditoria. Todo o programa de auditoria ele deve constar como informação documentada e ele deve estar disponível, né, como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. Então, é um pacotão sobre auditorias, tá? Auditorias internas de sistemas de gestão são balizadas pela norma ISO 19011, sempre na sua última versão. Eu aproveito para lembrar aqui que a Target Key realiza auditorias, treinamentos para formação de auditores internos e também de auditores líderes, sendo esse de auditor líder com reconhecimento internacional pela Exemplar Global, que é um organismo, né, certificador internacional. Portanto, o nosso certificado de formação de auditor líder tem reconhecimento internacional. Então, não deixe de nos consultar para esses serviços relativos à auditoria e formação de auditor. Bom, por fim, a cláusula 9 temos o requisito de análise crítica pela direção. O que diz em generalidades sobre análise crítica é que cabe ao órgão diretivo e à alta direção analisar criticamente o sistema de gestão de compliance da organização. E deve ser feito a intervalos planejados para assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia, né? Ou seja, cabe a eles concluir, após analisar os dados que devem constar na entrada da análise crítica, se o que vem sendo feito para alcançar os objetivos do sistema de gestão realmente é suficiente, se o sistema de gestão está eficaz, se precisa fazer mais alguma coisa, se eles têm que intervir de alguma maneira. A estrutura de análise crítica é dividida em dois requisitos. O 932 fala sobre as entradas para análise crítica pela direção, que deve constar, além de diversos dados, né, que a gente viu lá no começo da cláusula 9, que provém dos indicadores, também situações das análises críticas anteriores. Então, como é que está a análise crítica do ano passado? Teve plano de ação? Tem ação pendente? Não tem? Geralmente são os planos de ações, tá? Que ficaram aí para ser estabelecidos no período seguinte, então precisa começar a análise crítica com esses dados, além dos indicadores. E também sobre mudanças sobre todos os aspectos do sistema de gestão. Então, tem que ver ali ponto a ponto, tá? Item a item dos elementos da análise crítica, das entradas da análise crítica. E aí, com base nesses dados, a gente tem o requisito 933, que ele fala dos resultados da análise crítica pela direção. Com base nos dados apresentados na entrada,
lá no 932, que a gente acabou de falar, os avaliadores, então a autodireção, o órgão diretivo, tem o resultado e logo uma conclusão. Com essa conclusão, deve haver decisões relacionadas às oportunidades, né, para melhorar o sistema de gestão. Oportunidade de melhoria contínua, quaisquer necessidades de mudanças, tá? Mudanças sobre todos os aspectos relativos ao sistema de gestão de compliance. E deve haver uma informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela direção. E esse resultado deve ser comunicado ao órgão diretivo. Lembrando que as saídas de análise crítica geralmente são planos de ações. E a saída de toda análise crítica é o recomeço da próxima análise crítica. Encerramos aqui o resumo desta cláusula e se você quiser saber mais, acesse o nosso treinamento completo em nossa plataforma de ensino à distância. Eu espero você no próximo vídeo.